Welcome guys! Welcome to our class! It's class time! Let's move, let's learn, and let's practice our English! Be welcome everyone! Meu nome é Felipe Veloso e be welcome to English Share! Sejam muito bem-vindos então ao nosso novo aulão do English Share. Então, sobre o que será o nosso assunto de hoje, né? Muito bem, eu estava pensando, algumas pessoas me fizeram algumas perguntas, comentaram alguns vídeos ali também que a gente colocou ali, e eu fiquei pensando, como a gente usa bastante várias palavras, né, tanto no português, né, enfim, quanto no próprio inglês. A gente conhece uma palavra, e que bom que a gente conhece essa palavra, né, e a gente acaba se acostumando com ela, e a gente nunca mais vai atrás de outra palavra. A gente vai sempre tentar explicar o que a gente quer dizer, a gente nunca vai ter uma palavra pronta para o que a gente quer dizer às vezes, né? Muito bem, então, quando a gente acaba se interessando, quando a gente acaba se envolvendo ali no inglês, a gente vai indo atrás de explicações, a gente vai fomentando o nosso vocabulário, mas às vezes a gente deixa de estudar propriamente vocabulários que querem dizer uma coisa parecida ou até mesmo a mesma coisa, e aí a gente acaba deixando e restringindo o nosso vocabulário às palavras que a gente já conhece, as palavras do dia a dia, os verbos que a gente já conhece, os verbos que, só vou aprender agora como tenho que deixar ali no plural, ou no passado, ou como é que a gente muda ele, enfim, né? Ou no past participle, né? Nós já conhecemos o present perfect, já conhecemos o perfeito ali, né? Então a gente já tem essa experiência. Então hoje o nosso assunto vai ser sobre... Deixa eu sair aqui na frente para vocês verem, né? Why the same words? Por que as mesmas palavras? Então por que a gente usa sempre as mesmas palavras? Porque às vezes é um pouco mais cômodo realmente, né? E às vezes porque... enfim, a gente só não conhece, a gente só não estuda muito elas, né? E hoje a gente vai ver então algumas expressões e algumas palavras que elas podem ser intercambiáveis. Intercambiáveis, ou se você usa essa, por que você não poderia usar a outra também, né? Talvez vocês já conheçam algumas delas, mas então hoje a nossa aula vai ser sobre Vocabulary and Pronunciation. Vai ser sobre vocabulário e pronúncia. Então sintam-se muito bem-vindos aqui. Como vocês podem ver, vocês conseguem ler o que está no quadro, né? Então isso quer dizer que eu não estou vendo os comentários ali, mas eu vou dar uma olhadinha ali nos comentários e vou colocar como descrição aqui da nossa aula exatamente o que vamos tratar. Então, só para deixar vocês a par de tudo, né? Só para trazer a conhecimento de todos, né? Se você tiver qualquer dúvida quanto às próprias expressões que nós vamos ver aqui hoje, ou se você tiver alguma dúvida, né, quanto ao inglês, quanto a alguma outra expressão, quanto a alguma situação que você já viveu na sua vida, você gostaria, como é que eu lido com isso em inglês? Como é que eu falo isso em inglês? Enfim, manda um comentário pra nós, manda um direct aí pra nós também, caso você tenha algum comentário a fazer também, ok? Sejam todos muito bem-vindos, já é de praxe, né? Vão para um lugar onde vocês podem pronunciar em voz alta, leve seu caderno, leve seu material de anotação. E aí vamos já dar início à nossa aula, ok? And guys, remember, pronunciate with me. Pronunciem comigo, ok? Porque aí vamos estar exercitando ali a sua língua, o seu músculo, a sua pronunciation, ok? E em inglês... a gente não aperfeiçoa apenas o reading, a gente não aperfeiçoa apenas o speaking, a gente aperfeiçoa ela, todas essas áreas como um todo, ok? Porque você vai sair pra fora, mas aí você não consegue ler direito, mas você consegue falar direito, você consegue falar bem, você consegue articular as palavras, mas aí você não sabe muito bem ler. Como assim, né? Então a gente precisa estar afiado em tudo, ok? Se você tenha dificuldade em alguma área, identifique ela e... se você precisar também de alguns exercícios, alguma dica, então me manda aí uma mensagem também que a gente ajuda também, dando algumas dicas de como é que você pode aperfeiçoar a área que você não é, talvez, tão bem desenvolvido ainda, ok? E a gente tenta manter ali o nosso inglês como uma fruta, né? Ela cresce parelha, né? Não é a parte esquerda crescer mais do que a parte direita, enfim. Muito bem, so why the same words? Why the same words? Porque as mesmas palavras, né? Why the same words? Lembrando, né, que o nosso why aqui, ele é o nosso porquê, né? Ele é o nosso porquê
para perguntas. Sim, sabe que no português a gente tem, 3, 4 porquês diferentes. A gente tem o porquê separado. A gente tem o porquê tudo junto. A gente tem o porquê separado com acento, né? Meu Deus, isso existe também no inglês? Calma, que só existem 2 versões de porquês, né? Ali no nosso inglês, que seria why, de perguntas, né? E nós também temos o nosso because. Because when the sun shine, we shine together. Umbrella, right? Ok? So, because, que seria o nosso porquê para respostas, ok? Why perguntas, because respostas. Ambos significam porquês. Muito bem. Porque as mesmas palavras. Então, por que a gente usa sempre as mesmas palavras, né? Então, aqui a gente vai dar uma explorada em algumas expressões e palavras que talvez vocês já conheçam, talvez não conheçam, e a gente pode tentar utilizar, enfim, no nosso dia a dia, né? Que é o essencial, ok, galera? E aí, vocês, se tiverem qualquer dúvida, vão colocando aí no chat assim que eu terminar essas explicações aqui. E eu vou ficar dando uma olhadinha pra ver se tá tudo bem, se tá tudo bem enquadrado, se alguém não comentou alguma coisa aqui também. A gente vai dar exemplos também aqui audíveis, mas se vocês precisarem, a gente pode escrever também os exemplos depois, posteriormente, ok? Lembrando que se você assinar, vai no link na nossa bio ali no Instagram. Se você se inscrever nos nossos aulões, você vai estar recebendo todos os exemplos por e-mail também. É um material completinho, ok? E de graça, ok, galera? Então, aproveitem, beleza? Muito bem. A primeira palavra que eu coloquei aqui para nós darmos uma olhada é if. If significa se. Quando eu uso a palavra if, eu estou colocando uma condição. Então, por isso que if, ele faz parte das condicionais. Nós temos condicional 0, condicional 1, condicional 2, enfim, nós temos condicionais, ok? O que isso muda, né? Talvez a gente não precisa saber, nossa, agora eu preciso falar uma condicional 2 aí nessa expressão. Não, você vai falando e a condicional 1, 0, 1, 2, enfim, ela é uma explicação do porquê que a gente fala isso. Ok? Mas enfim, não vamos falar sobre as condicionais hoje, mas podemos falar sobre as condicionais posteriormente. Já vimos algumas também, vimos a 0, se não me engano, e a 1, mas podemos ver as outras também. Então, if é a condição se. Se o quê? Se alguma coisa acontecer, outra coisa acontece. Bah, se isso fosse verdade, se... Então, if I were you, se eu fosse você. If I studied more. Se eu estudasse mais, I would rock on that test. Eu, nossa, mandaria muito bem naquela prova. If I try, I can play the guitar. Se eu tentar, or if I practice, e se eu praticar, eu vou conseguir tocar violão. É isso aí. If I study, I can play. Se eu pratico, se eu estudo, eu consigo tocar o violão, enfim, né, eu falo, porque eu olhei o violão aqui agora, né, eu vi que, enfim, so, if é a condicional se, ok? Mas, por que a gente só usa o if? Porque é muito difícil eu ouvir, particularmente falando, eu acho muito difícil ouvir um aluno, por exemplo, falar weather, lembra desse TH aqui? Ele vai ter um som bem curtinho, como se fosse um D. Ok? Ele é esse aqui é o fonema dele, tá? Ele tá um Dzinho cortadinho ali, mas ele é como se fosse um D. Weather. Ok? Very good. Weather. If versus weather. Então, if é se e weather, o que significa? Se também. Ele também é uma condição. Muito bom, muito bom. Ele expressa uma condição também. Tem alguma diferença entre eles? Particularmente, eu acredito que o weather seja um pouco mais formal, além de ser muito bonito, de ficar pronunciando ele, weather. Então, weather, ele é bastante utilizado quando a gente vai dar opções para a pessoa. Por exemplo, I don't know whether you like it or not. I don't know whether you like it or not. Eu não sei se você gosta ou não, entendeu? Coloquei 2 opções, ou se você gosta, ou se você não gosta, ok? Pode ser usado oferecendo só uma opção, porque normalmente a gente vai utilizar o se para dar uma opção, né, de alguma coisa que poderia acontecer, que vai acontecer, enfim. Sim, você pode botar I don't know whether you like it.
I don't know whether you like it. Eu não sei se você vai gostar ou se você gostaria. Ok? Então você pode utilizar o whether dando apenas uma opção? Pode sim, ok? Então é isso, em vez de a gente só utilizar o if, porque o if é muito facinho de lembrar, né? If, duas letras juntas ali, ó. Super tranquilo de pronunciar também, né? If, se. If I go now, the supermarket will be opened. Então, se eu for agora, o supermercado vai estar aberto. Então, if. I don't know whether I go now or later because supermarket, it's open now. Eu não sei se eu vou agora ou depois, porque o supermercado está aberto agora. Ok? So, if and whether, se, ambas podem ser usadas como condicionais, ok, galera? Qualquer coisa que vocês tiverem dúvidas, vão colocando ali no chat, estou até só dando uma olhadinha aqui, sintam-se todos bem assinados, ok? Nice one, nice one. So, let's go to another one. Se tiverem qualquer dúvida, ok? Para examples or other things, ok? I'm available here. So, the next one, guy. Guy. Né? Guy. Super simple, and everybody knows this word, right? Todo mundo conhece essa palavra, né? Como cara. Como um rapaz ou um cara, né? Por exemplo, what's up with that guy? O que aconteceu com aquele cara lá, né? Então, guy é para rapaz ou cara. Mas, e aqui eu devo fazer uma ressalva, né? Que a gente conhece bastante guy, mas a gente conhece a palavra lad. Lad, it's not very usual, this lad thing, right? Não é muito comum a palavra lad. Você sabe o que significa lad? Lad. E essa também super tranquila de pronunciar, né? Lad. Lad. Esse nosso A, ele vai ter esse som de E aqui, né? Lad. Como se fosse uma luz de LED, né? Então, lad. Ok? E lembrando que essas consoantes, tipo o T, o D, eles terminam na pontinha da nossa língua, ok? Lad. Como um D mudo. Lad. Ok? Nice one. So, guy and lad. Both means the same thing. Ambos significam a mesma coisa. Guy, rapaz, cara, enfim, né? E lad significa também rapaz e cara. A ressalva que eu faço entre essas daqui é que este lad, ele é muito mais British. Way more British. Ele é muito mais britânico, e se você for para Inglaterra, enfim, você vai ouvir esse pessoal falando, né, sobre lad, e você pode pensar, cara, o que ele tá falando lá? Eu não aprendi essa palavra, né? Porque entre os países, entre as regiões ali, eles têm algumas diferenças de palavras, ok? Não é gigante, se você falar guy lá, eles certamente vão entender, eles provavelmente usam também guys, mas não é tão comum quanto lad. Ok? E se você já for para um lugar mais americano, né? Mas não tão British assim, você vai ouvir muito mais o guy e provavelmente você não vai ouvir nenhum lad, ok? E vice-versa, né? Tanto os outros países quanto os outros países, ok? Nice. So, if and whether, the same conditionals, if, se, né? E guy and lad, eles são rapaz, ok? E significam a mesma coisa, um e o outro, ok? Então, por que usar só o guy? Se agora a gente sabe também de lad. Oh, he's a good lad. He's a good lad. Ok? E uma dica de pronunciation para British and American. So, lad. Totally American, ok? E se você quiser alguma coisa mais britânica, você dá uma acentuada nesse seu A aqui. Tipo, lad. Lad. Oh, he's a good lad. A good lad he is indeed. Lad. Ok? Very good. Então dá mais uma acentuada. Se tiver um Tzinho ali, ó, dá uma acentuada nesse T. Se tiver um R no meio da palavra, tenta atropelar ele um pouquinho, soar ele bem mais brando, alongar aquela vogal que tiver antes dele, ok? Ok, nice. So, another thing here. Make sure. Make sure. Então é estar certo, tipo de certifique-se, né, de alguma coisa. Então, be sure. Esteja certo de algo. Não é be sure. Be sure é estar certo de algo, né? Porque é o verbo estar, ser ou estar. Mas make sure é se assegure, né? Make de fazer. E sure de certo. Então faça, não de fazer certo, fazer a coisa certa. Mas de esteja certo, garanta-se, né? Make sure. Por que a gente
sempre vai usar o make sure? E sim, porque ela já é mais... ela já tá mais no nosso vocabulário, enfim, podemos fazer a junção ali do make, do sure, faz todo um completo muito sentido para nós. Mas, por que ao invés de usar o make sure, a gente também não pode usar o ensure? Ensure, which means the same thing. Ele significa a mesma coisa, ok? Make sure and ensure significam a mesma coisa, que seria o assegurar-se, assegurar. Okay? Make sure and ensure, it's the same meaning, but difference between them. Tem alguma diferença entre eles? De significado não, mas de uso diria que sim. Veja só, make sure, junção de duas palavras, e ensure. Ensure é uma palavra mais apoderada, mais poderosa. Isso aí. Então, o ensure, ele fica como um pouco mais formal, a little bit more formal. Ok? Ensure, mais formal. No ensure, você totalmente usaria no professional English. Se você usaria numa linguagem mais formal, meio profissional, assim. Ensure totalmente é super assegurado que você... it's ensure que você vai se dar bem com essa palavra se você tiver que fazer um contexto mais... num contexto mais formal. Não que não possa ser usado num contexto informal. Quanto mais palavras nós sabermos, a gente vai saber manipular também. Right? So, make sure and ensure, they are equals, ok? Nice one. Very good. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, se vocês precisarem de qualquer dúvida, se tiverem qualquer dúvida, se precisarem de qualquer coisa, é só falar, ok? So, let me give you an example on this. Deixa eu dar um exemplo para vocês, então, do make sure. You have to make sure that thing is dead. Você tem que ter certeza de que aquela coisa está morta. Você matou uma aranha gigante, né? Tá até chamando de coisa, né? Meu Deus. Então, you have to make sure that huge spider is dead. Você tem que ter certeza de que aquela aranha gigante, ela tá morta, senão ela volta pra se vingar, entendeu? Vai achar ela debaixo do teu travesseiro. Que horror. So, you have to ensure that that thing is dead. You have to ensure that thing is dead. Ok? Você tem que se assegurar de que aquela coisa está morta de verdade. Ok? So, make sure and ensure, same thing. Right? Very good. So, now the next one. And this is certainly one of my favorite words. Certamente é uma das minhas palavras favoritas de pronunciar. E certamente não é o maybe, ok? So, call me maybe. Hey, I just met you. That's right, maybe. Maybe é talvez. E uma coisa interessante aqui no nosso maybe, né? Vamos separar... Porque ela é constituída de duas palavrinhas aqui, né? O may, be. Be a gente sabe que ele é o verbo to be, né? O verbo ser, o verbo estar, né? Então, e may, o que era may? Vocês lembram? A gente teve uma aula, né? Sobre modais. Can, may, might, could. Remember? So, may é o modal, né? Para pode... ser, né? Pode, é o verbo poder, mas não é o verbo de poder de can, né? De eu posso fazer alguma coisa. É o verbo poder, né? De pode acontecer, de probability, ok? And ask for permission. É uma coisa de uma probabilidade ou pedir por permissão, ok? Então, pode ser. Talvez. Maybe, pode ser. E ela toda a palavra junta significa... talvez. Maybe. Não vou escrever porque minha letra vai sair aí feia, tem pouco espaço aqui. Maybe, talvez. Existe algum outro sinônimo para maybe? Yes! And this is the beautiful word called... essa é a palavra linda chamada perhaps. Perhaps. Looks. It's so good to pronounce it. É muito bom de pronunciar ela. Perhaps. Ó. H significa que... se tiver um H, o meu som vai sair da onde? Da minha garganta, ok? Então, perhaps. Perhaps. Ok? Perhaps. Talvez. Da mesma forma. Ok? Que maybe, porque eles são equivalentes. Só que perhaps é way more beautiful. Mas o perhaps é muito mais bonito, ok? Essa aqui entra como uma das minhas palavras favoritas também. Oh, jeez. Oh, look. So good. So beautiful. Jeez. Ok, let's go. Tudo bem, vamos continuar então. Perhaps também é
maybe, ok? Também significa maybe, é um sinônimo, ok? Depois eu vou dar uma dica de sinônimos para vocês, guys. So, keep here, let's keep going. Tell why. Tell seria o verbo contar, né? Seria, oh, tell me a story, né? Me conte uma história. Tell me the truth. Me conte a verdade, ok? Tell why. E o why a gente viu aqui, né? Que é o porquê de perguntas, right? Então, tell why seria falar o porquê. Fale o porquê. Tell me why. Me diz o porquê. Me diz o porquê. Né? Não o que eu faço, né? Com essa solidão. Mas me diz o porquê. Tell me why you did this. Me diz o porquê tu falou isso. Por que você fez isso, né? Tell me why everything happened the way it happened. Me diga o porquê tudo aconteceu do jeito que aconteceu. Ok? So, tell why seria o contar o porquê. Falar o porquê. Right? Tem alguma outra palavra que a gente poderia utilizar para substituir esse tell why, tirar essa expressão? Porque ela é super comum. Veja, tell é um verbo que todo mundo... Tá, não todo mundo, mas é um verbo que é bem conhecido. É um dos primeiros verbos que a gente aprende também. Tell, contar. Tell me a secret. Tell me why. E o why também, porque ele é uma question words. Então as question words são as primeiras coisas que a gente também aprende, né? What, where, when, why, how, who, right? Então, why. Me conte o porquê. Agora, vamos dar uma incrementada nesse nosso vocabulário. Em vez de dizer tell why, por que a gente não fala explain? Explain. E o que seria explain? Falar o porquê. É explicar, né? Tell why não é me contar o porquê, não é me explicar alguma coisa? Tell me why you did that. Explain me why you do it. Me conte, me explique o porquê você fez. Or, tell me why you did it. Explain to me what you did. Me conte, me explique o que você fez. Or, why you did it. Ok? Então, explain, explicar. Podemos substituir pelo tell why. Tell why. E se você não conhecia nenhuma dessas tanto as expressões aqui de azul quanto as de vermelhos aqui, vocês já ganharam 2 expressões então hoje para cada linha. You're welcome. De nada. Ok? So, tell why, fale o porquê, ou explain, explique. Right? Very good. Now, another one, and this one maybe is not that common, not that ordinary. Talvez essa não seja tão comum assim. Therefore. Therefore. Therefore significa portanto. Portanto, ok? E ele, geralmente, a gente inicia o final de algum parágrafo. A gente quer fazer aquela conclusão, né? Assim como a gente aprende nas aulas de português, nas aulas de redação, né? Então a gente vai ter que usar ali, ó, uma conjunção legal e tudo mais ali pra iniciar bem, dizer que a gente quer concluir. Vamos botar portanto. Então, portanto, né? Então, portanto, therefore, let's use therefore. Então, vamos utilizar o portanto também. Existe uma outra forma de falar portanto? Existe sim, ela é um pouquinho mais curta aqui e ela é o thus. Thus. Esta também tem uma pronúncia mais curta, ok? Thus, ok? A gente vai... Não é o thus de... Thus. Eles têm a grafia diferente e uma pronúncia bem similar. Então, toma cuidado, ok? Thus. Thus. Ok? Ela não... O TH dele não é tão acentuado quanto with. With, com certeza, não é essa grafia aqui. Porque... ele tem um fonema, né? Esse aqui é o fonema curto do TH. O fonema longo do TH, né? A gente vai ver algo mais ou menos assim. Que seria um θ grego, né? Um θ grego, ele tem esse TH. Já começa θ. Ok? Então, thus. Thus. A gente vai pronunciar como o som curto, ok? Thus. Como um Dzinho. Thus. Ok? Então, therefore and thus, both... are, portanto, ok? E ambos a gente pode utilizar para concluir uma ideia. Concluir uma ideia. Resumir, vamos começar a resumir. Therefore, thus, this is what you have to do.
Study, ask for doubts, and practice your speaking. E vamos praticar então a pronúncia ali nas palavras, ok? Therefore, 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 thus, thus. Ambos, therefore and thus, têm a pronúncia curta do TH. Ok? Uma pronúncia mais longa dela, né, seria o with. Agora, quando a gente tenta dar exemplos, às vezes dá um branco na nossa mente, né? Mas with, teeth, tooth, thought, think, right? So, essas são as pronúncias um pouquinho mais longas, ok? Mais duas expressões aqui, já vou dar uma olhadinha. Se vocês têm alguma pergunta, por favor, coloquem dúvidas e perguntas ali. Com certeza, amo tirar dúvidas e perguntas. E se não souber de alguma coisa, fico devendo para algum vídeo ou para uma próxima aula de explicação, ok? Mas se eu souber, a gente já, porque o professor não sabe de tudo, né? Mas a gente vai atrás, porque a gente continua sempre estudando. That's right. Next one, cold and damp. Essa é uma expressão um pouco famosa também, porque ela é geralmente usada juntas, né? Ok? Cold and damp significa frio e úmido. Frio e úmido. Cold and damp. Ok? Frio e úmido. Nossa, frio e úmido, né? É uma expressão grandinha, né? Tem 3 palavras que tem cold and damp. Não é tão assim, às vezes é bom de pronunciar, né? Ela é boa de pronunciar cold and damp. Cold and damp. Porque fica tudo, parece jogado rítmico ali, né? Cold and damp. Existe alguma outra palavra que a gente poderia substituir o cold and damp tendo um significado, ok, não exatamente igual, mas bem parecido? Nós temos sim, e esta palavra é dank. Dank. That's right, cold and damp means dank. Então, frio e úmido significa dank, que é um lugar frio e úmido, mas prestem atenção, cold and damp não, pode ser uma coisa fria e úmida, mas não necessariamente uma coisa ruim. Pode ser, olha, a praia é fria e úmida, mas eu amo a praia. Oh, the beach is cold and damp, but I love the beach. Right? So, cold and damp significam frio e úmido, não necessariamente uma coisa ruim. Entretanto, aqui nós mudamos o sentido, né? É que dank é um lugar frio e úmido, só que é um lugar ruim. É um lugar que não te traz alegria, é um lugar talvez triste, enfim, mas é um lugar ruim. Você não se sente à vontade lá, você não se sente confortável lá. É uma coisa ruim, é bem no sentido de masmorra mesmo, ok? Cold and damp de masmorra poderia daí ser um dank, ok? Um dank, porque não é legal estar na masmorra, não é legal estar na cadeia, não é legal estar nesses lugares frios e úmidos, nesse sentido, ok? So, I was in a dark and dank place. It was so frightening. Eu estava num lugar frio e úmido, ruim e escuro. E eu estava tão com tanto medo. I was so frightened. Eu estava tão angustiado e com medo. Ok? Então, cold and damp, frio e úmido. E dank seria esse frio e úmido, só que para uma coisa ruim, com certeza. E cold and damp pode ser para uma coisa ruim, mas também pode ser para uma coisa boa, assim como eu falei do exemplo da praia, né? Oh, the beach is so cold and damp, but, you know, I love the beach. Então, você sabe, né? Amo a praia, né? Não sei se vocês também, mas eu super curto. So guys, let's go to the last expression. E por que eu botei aqui no dank um asterisco, né? A mark here. Por que eu marquei ela aqui? Porque, guys, dank também pode ser uma slang. Também pode ser uma slang. O que é uma slang? Slang nada mais é do que uma gíria. Gíria. Ok? Diferente do significado do dank, que é frio e úmido para uma coisa ruim, dank, como gíria, utilizado como gíria, né? O que é uma gíria, né? Qual é que é? Isso é uma gíria, né? Não tô te pedindo qual é que é, tô te pedindo e aí, como é que está, uma coisa assim, né? Então, ela é uma slang também, mas aí é uma slang positiva. Por exemplo, wow, that hamburger was so dank. Tipo, o bicho foi muito legal, entendeu? É muito, muito bom. Então, dank, ele é utilizado como uma slang,
quando ele é utilizado como um slang, que é uma gíria, ele é utilizado para uma coisa boa, ok? So, wow, that class was dank, dude. Let's watch it again. Aquela aula foi massa, meu. Vamos assistir de novo, ok? Então, dank, como uma slang, é algo positive, é uma coisa positiva. Mas se você está usando ela como o próprio significado dela, né? Aí ela é uma coisa negativa, né? É uma coisa ruim. Já o cold and damp, ele é, enfim, né? Cold and damp não conheço como slang. Provavelmente não seja uma slang, porque, enfim, né? Cold and damp, é frio e úmido. Mas, enfim, ok? Só uma observation for the dank. Só uma observação para o dank, então, ok? And let's go to the last one. So it's decrease, decrease, decrease and lower, and reduce, ok? Decrease, lower, and reduce. O que tudo isso significa, né? Você provavelmente talvez já tenha ouvido falar de alguma dessas expressões aqui, mas vamos ver então o que uma delas, a que é mais parecida com o português, significa, né? Reduce. Reduce. Lembrando que esse U ele vai ser you. Reduce. Ok? Reduce. Fine? So, reduce significa exatamente isso que você está pensando, porque realmente parece isso, né? Reduzir, né? Reduce. Reduzir. Ok? E o que significa o decrease e o lower? A mesma coisa. Ambos significam, né? Reduzir. Reduzir. Pode reduzir custos, pode reduzir gastos. Reduzir, ok? Decrease. Você está decrescendo, ou seja, você está reduzindo, você está decrescendo, algo está caindo, então algo está reduzindo. So, the price on the supermarket, it's reducing. It's reducing, it's decreasing, ou it's lowering. It's lowering. Ok? Eu botei o ing ali porque é uma coisa que está acontecendo no momento. Está decrescendo, ok? So, I have to decrease the expenses. I have to decrease my expenses. Eu tenho que reduzir os meus gastos. I have to lower my expenses. I have to reduce my expenses. Ok? Make sense to you? Make sense to you, the expressions? So guys, this is our class for today, okay? These are some expressions and some words that we don't usually use it on our speeches, but we can incorporate to it. So, aqui são algumas palavras que a gente geralmente não usa nas nossas falas, nos nossos speeches, né? Nas nossas conversations, mas é algo que a gente pode começar a assimilar dentro delas, ok, guys? Por exemplo, e os exemplos que a gente deu, né? If and whether, ok? If, whether, ambos significando se, ok? Condicionais, enfim. Guy and lad, algum mais americano, guy, e o outro mais britânico, lad, ok? Guy and lad. Significam garoto, significam cara, rapaz, ok? Make sure significa ensure, que é se assegurar de alguma coisa. Make sure it's dead. Se assegure de que está morto aquele bicho enorme, não sei o quê. Ensure it's dead. Se assegure de que está morto. Ok? Very good. Make sure and ensure. Maybe, talvez. So call me maybe. That's right. And perhaps. What a beautiful word. I would pronounce it all night long. So perhaps. Perhaps, talvez. Assim como maybe. That's right. Tell why. Tell why. Falar o porquê. Or explain. Explicar. Ou explique. Ok? Tell me why. Explain to me. Ok? Next one. Tell why, explain. Therefore. Portanto. Né? Vamos começar a uma conclusão ali. Portanto. Uma explicação final. Portanto, and thus. E, né, o thus que também significa portanto. Ele é mais curto também. Não necessariamente é mais informal por isso. Ambos são lindos também de se falar. Mas optem também tanto pelo therefore quanto pelo thus. Ok? Cold and damp. Frio e úmido. Para coisas tanto positivas quanto negativas. E dank.
é algo frio e úmido, só que só para coisas negativas, ok? Dank. Frio e úmido para coisas negativas. Entretanto, quando ele é utilizado como uma slang, que é uma gíria da galera ali, né? Ele é utilizado como algo positivo, quer dizer uma coisa muito massa, uma coisa muito boa, uma coisa muito legal, ok? Muito bem. E the last one, decrease, lower and reduce. Decrease, lower and reduce, ambos, todos eles, né, significam, né, reduzir alguma coisa, ok? Pode ser qualquer coisa que você queira reduzir, mas é reduzir, ok? Guys, so agora chegou tanto a hora, né, de pegar e fazer a live com a cara do professor Lamento, mas vamos fazer com a cara do teacher agora, ok, guys? Vou até botar aqui no pedestalzinho para vocês não precisarem, né, ficar muito tontos ali com o Felipe balançando ali muito quadro. Então, guys, gostaria de saber de vocês se surgiu alguma dúvida, e agora eu vou dar uma olhadinha nesse chat aqui, já vou assinar para todo mundo. Hello, everybody, hello. E aí, guys, gostaria de saber de dúvidas. Ó, a princípio não teve nenhuma dúvida. Isso é bom também, né? Isso é bom e isso é ruim, né? Ai, a gente fica frustrado, a gente não poder responder uma pergunta. Não, capaz. Tá tudo certo, então. Fico feliz que vocês tenham curtido e também que tenham entendido, né? Enfim, guys. Eu ia dar uma dica pra vocês, né? Então, essa dica sobre... não tá parando aqui. Essa dica sobre sinônimos, guys. Sinônimos. Às vezes é difícil, né? Da gente, eu sei uma palavra, mas como é que eu vou procurar um sinônimo dessa palavra, né? Eu não conheço nenhuma artimanha, né? Eu vou ter que saber um sinônimo dessa palavra, ou saber um sinônimo dessa palavra no próprio português, para que eu possa estar correndo atrás. Então, guys, eu vou falar também num Stories, também a respeito disso, mas, Thesaurus, eu deveria ter escrito antes, mas eu vou escrever aqui em um papel que eu tenho, certamente, para que vocês possam estar anotando esta palavra. O que é essa palavra, teacher? Thesaurus. Essa palavra significa um dicionário. Sabe o que é um dicionário, né? Dicionário, você vai lá, acha a palavra e tudo mais. O Thesaurus, ele é um dicionário de sinônimos. Por que a gente usaria um dicionário de sinônimos? Justamente por causa dessa aula de hoje, para enriquecer vocabulário, ok? Vou escrever aqui, porque daí se eu escrever errado, vocês conseguem ler certo aqui agora, né? Very good. Thesaurus. Vamos ver agora. Muito bem, então por que a gente usa um Thesaurus, né? A gente usa um Thesaurus justamente, não é um dinossauro, não, um dinossauro Rex aqui, ok? Fiquem bem calmos, vocês vão sair tudo bem, ilesos ali, ó, da pesquisa com o Thesaurus, ok? Ele é um dicionário para sinônimos justamente para enriquecer o nosso vocabulário. Deixa eu ver, é assim que vocês veem certo? Não, é assim, ó. Thesaurus. Ele é uma ferramenta muito boa. Existem livros que você pode comprar de Thesaurus? Tem, mas dá uma pesquisada na internet. Talvez vocês não precisem de um físico, ok? Vocês certamente precisariam de um dicionário físico. Isso eu totalmente recomendo e tal, pra vocês, dicionário físico, pra não se acomodar tanto com o Google Tradutor, né, galera? Não se acostumar com o Google Tradutor. Mas Thesaurus, ele é uma ferramenta muito boa pra expand vocabulary, pra expandir vocabulário. Como é que você expande o vocabulário com isso, né? Você vai lá e procura uma palavra que você conhece, que você já sabe, seja um verbo, uma palavra, enfim. O que ele vai reunir ali? Você dá um ok, tipo como se fosse um Google Tradutor, né? Mas ele não vai te dar nenhuma tradução. Ele vai te jogar várias palavras que são relacionadas com essa palavra, que teriam o mesmo significado, ou que teriam um significado parecido, dependendo do contexto que você utiliza ela, ok? Deixa eu só colocar aqui novamente, ó, Thesaurus. Ele é muito útil para expand vocabulary, e se você estiver fazendo algum texto, precisa produzir e-mail e tudo mais. Sabe que no nosso português, quanto mais você repete uma palavra, mais pobre fica o teu texto, né? Ainda mais, aquela conjunção que. Tu fala que, não tá de enfiar o que na tua goela. Não coloca um monte de que, tá? Existem outras conjunções que você deve utilizar. Assim como no inglês. Eu já nem falo muito de que aqui no inglês, porque senão o pessoal fica botando. Né? Não coloquem que. Coloquem o qual, as quais, das quais.
trabalhem o português de vocês. E nós vamos trabalhar também o nosso inglês, ok? E é para isso que ela serve. Pra tipo, eu tô repetindo muito essa palavra, eu preciso dizer muito essa palavra. Não, você não precisa. Acha um sinônimo para ela. Usando o sinônimo que você achou para ela, você vai estar aplicando ela, ou seja, você vai estar assimilando ainda melhor aquela palavra. Daí, na próxima vez que você precisar dela, você não vai pensar, talvez a primeira palavra que você procure seja aquela que você já conhece. Entretanto, aquela que você já usou várias vezes também vai brotar ali na tua mente. Talvez você possa fazer uma escolha diferente ali. Antes de não conhecer a palavra, agora você conhece, porque precisou usar ela, né? Então, thesaurus, guys. Thesaurus, ok? Então, ela é muito boa para fazer pesquisas e para vocês aprenderem mais vocabulário. Se você já tá saturado ali, ó, do vocabulário que você já conhece, usa o vocabulário que você já conhece para fazer novos vocabulários, ok? Para falar em outros contextos. Mas cuidado, que às vezes uma palavra, ela pode ter significados diferentes de acordo com um contexto. E uma coisa que eu falei ali para um aluno meu que me perguntou, como assim, né, teacher? Como é que a gente pode usar uma palavra para determinados contextos e ter um entendimento completamente diferente, né? Não lembro se eu já comentei com vocês aqui também. Mas a palavra excuse me, ok? Nossa, a palavra excuse me pode ser utilizada em diversos contextos para ameaçar, matar a pessoa, para pedir desculpa, para, né, dar licença, enfim, né? Excuse me. Tudo, lembrando que o inglês não é apenas a expressão falada, mas também a expressão facial, o momento, enfim, né? A palavra excuse me, né? Vamos lá. Tropecei em alguém, esbarrei em alguém na rua. Pode dizer, oh, excuse me. Oh, excuse me. Ok? Que também é um pedido de desculpa, é como se fosse um sorry, ok? Oh, excuse me. My bad, I'm sorry, ok? Pode dizer isso. Alguém pode tropeçar em você e você pode dizer, excuse me? Excuse me? Nossa, tu tá chamando pra fight ali, entendeu? Tu tá chamando, nossa, cai dentro agora. O que tu fez? Que petulância foi essa? Excuse me? Right? Viu como muda também? É a mesma expressão, excuse me, mas utilizada em contextos diferentes. Então, tem significados diferentes. Ok? Ou você pode, tu bate na porta ali, sei lá, de uma sala de aula, de algum lugar, ou de, sei lá, do médico, enfim, né? Tu bate na porta, abre, excuse me, você está pedindo licença, você não está pedindo desculpa, você não está chamando pra fight, você está pedindo licença, com licença. Excuse me. Ok, guys? Nice one, everyone. So, if you don't have any doubt, which I'm glad also, so I'll certainly give you a sweet and great night, guys. Have a great night, a great rest, and a great studies. And if you need anything, just contact, ok? Então, se precisar de qualquer coisa, é só contatar a gente, ok? So, guys, I'm saying here, super bye, super hug, be well. And may the force be with you, my dear Padawan. Ok? Que a força esteja com vocês aí todos, ok? See ya, guys!